A Cracolândia desapareceu no centro de São Paulo. Mas será que foi da noite para o dia? A novidade pegou de surpresa moradores e comerciantes. Prefeitura e governo do estado divergem sobre os motivos desse suposto sumiço. A Câmara Municipal e o Ministério Público exigem respostas. Até agora, ninguém explicou como o fluxo dessas pessoas que fazem uso abusivo de drogas sumiu da região. Depois de anos de confrontos e promessas de solução, o que sobrou foi o vazio, um silêncio estranho, várias interrogações. Onde estão essas centenas de pessoas? Foram presas, internadas ou removidas à força? Relatos de violência policial e internações compulsórias se acumulam. Organizações de direitos humanos denunciam as remoções sem registro. A Cracolândia saiu do centro, mas novos pontos surgiram em outros locais da cidade. Nessa questão, que é de saúde pública, fica a pergunta: qual é o plano, se é que existe, para o tratamento e para a reinclusão dessas pessoas na sociedade? Quinta-feira, 29 de maio de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Netálias, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast Netálias. Aqui, sempre com um convidado, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai olhar para a situação da capital de São Paulo para contar, para falar de uma história que, na verdade, é um problema muito maior. Eu vou conversar aqui com o pesquisador Jordano Magri. Jordano, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Você já veio aqui no Em Detalhes. Já estive aqui com vocês. Jordano, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: a gente tem ouvido muito que a Cracolândia sumiu da noite para o dia. Eu te pergunto, isso aconteceu mesmo? Foi da noite para o dia? E aí, junto com isso, pensando nessa dispersão, né, nessas micro-cracolândias que existem, onde é que estão essas pessoas? A prefeitura deveria ter como dizer onde elas estão, né? E onde estão esses pontos, para começar a nossa conversa. Tá, bom, vamos lá, Gabriela. Eu acho que é importante justamente a gente dar esse passo atrás, né? Porque a gente está muito acostumado na imprensa a olhar para a Cracolândia meramente como uma imagem, né? Qual Isso. que é a imagem do momento, né? E aí a gente olha para aquela imagem daquele espaço vazio e tem uma dificuldade de entender quais são os passos que levaram àquela situação, especialmente pensando na ação do poder público e nos processos urbanos maiores que estão rolando ali, né? Então, se a gente, eu queria um pouco retomar, então, que a gente olhasse a partir da desocupação da Praça Princesa Isabel em 2022, né, do começo da Operação Caronte ali no fim de 2021, do começo de 2022, que começou começou essa nova fase, né, de institucionalizar o ataque não só diretamente aos usuários, mas também às infraestruturas de sobrevivência que essas pessoas tinham. Então, a partir desse processo, né, que se aprofundou com a Operação Caronte, mas que era coordenado pela Polícia Civil, né, mas que tinha a atuação direta de todas as forças de segurança, incluindo aí a Guarda Civil Metropolitana e da Subprefeitura da Sé, que tinha esse papel administrativo, né? A Subprefeitura da Sé tem esse papel ali um pouco na gestão urbana de cuidar da infraestrutura urbana, e aí essa combinação, né? Especialmente a partir de agentes policiais que vão ocupar essa burocracia da Subprefeitura da Sé, a gente vê uma mudança mais acentuada na estratégia do poder público de atuar ali na região. Então, se a gente for olhar um pouco historicamente, antes desse processo que eu estou trazendo, as políticas voltadas para a Cracolândia eram sempre pautadas nessa lógica da saúde ou da repressão, né? Então, precisa levar os usuários para o tratamento e precisa prender os bandidos. A partir dessa nova dinâmica da Operação Caronte, não é que a violência e o cuidado deixaram de existir, mas que as ações do poder público passaram aí no sentido de minar as infraestruturas de sobrevivência que as pessoas do fluxo têm ali na região. E aí o que isso significa?
acabar com a infraestrutura de hotéis e pensões que essas pessoas usavam ali no território, para às vezes passar, conseguir tomar banho, porque a gente não tem uma estrutura de banheiro público ali, então essas pessoas usavam os quartos de hotéis para tomar banho, para conseguir não dormir na rua. Então você tem toda essa infraestrutura de pensões e comércios ali que atendiam diretamente essa população foram atacadas pelo poder público a partir dessa combinação polícia-prefeitura. Depois disso, a gente vê os pontos de recebimento de reciclagem. Então, a gente sabe que a reciclagem é uma das principais atividades de geração de renda dessa população. Então, eles fecharam todos os pontos de recebimento de reciclagem ali da região. Mais recentemente, agora em 2024 e 2025, eles começaram a atacar as organizações da sociedade civil que atuam ali no território, levando algum tipo de cuidado para essas pessoas. Então, você percebe que há um estrangulamento da existência dessas pessoas vinculadas ali àquele território a partir do momento que você acaba com a possibilidade dessas pessoas dormirem ali, com essas pessoas gerarem renda ali, com essas pessoas se protegerem ali e delas acessarem em redes de cuidado para que elas possam sair dessa situação. Então, o que a gente vê, na verdade, é o resultado desse estrangulamento. Mas, diferentemente do que a gente viu historicamente, que tinha a espetacularização do processo, das operações policiais, das bombas, espalhamento dos usuários, agora a espetacularização é em cima da imagem da limpeza, né? Da transformação que está chegando. Olha, já não tem mais ninguém aqui, então agora pode vir a nova centro administrativo do governo estadual do Tarcísio, mas também não vem só com esse projeto, né, mas vem com trocar a população que vive ali naquela região e deixar o centro de São Paulo com uma presença menor de pessoas pobres e em situação de vulnerabilidade. Você toca em vários pontos importantes aí, de como foi um sufocamento, né, dessa população. E esses espalhamentos que a gente já vê acontecer há algum tempo, em maior ou menor medida, mais concentrado em algum local, enfim. De qualquer forma, isso vai gerando também, por exemplo, a gente tinha ali nos Campos Elíseos um colégio bastante tradicional que simplesmente fechou as portas por conta de um desses espalhamentos, né, da Cracolândia. Qual é a justificativa da Prefeitura de São Paulo, né, do Ricardo Nunes, ouvir falando, por exemplo, essas famílias, essas pessoas, elas voltaram para os seus estados, para a sua cidade de origem. Essas pessoas procuraram um serviço de saúde, né, de apoio à saúde, enfim, diversas justificativas a respeito. Do governador de São Paulo também, o Tarcísio. E se de fato essas pessoas, né, percorreram esses caminhos, essas justificativas, então por que a prefeitura não mostra as imagens das câmeras? Por que ela não mostra, não rastreia essas pessoas, né? Porque se as pessoas realmente saíram, então tem bilhete de compra, enfim. Tem uma série de maneiras que você pode provar, né? E mostrar o que está sendo feito por uma questão até de transparência. Sem dúvida. Eu acho só que você toca num ponto que eu acabei não citando na primeira resposta, mas que eu acho que é importante trazer, que é essa dimensão da circulação das pessoas, né? Uhum. Quando eu comecei minha resposta, eu falei da Praça Princesa Isabel, porque foi a partir do esvaziamento da Praça Princesa Isabel que a polícia, especialmente a Guarda Civil Metropolitana, começou com essa estratégia de fazerem as pessoas circularem ali pelo território. Na verdade, a premissa que pauta tudo isso é diminuir os vínculos que essas pessoas têm ali com a região e diminuir a capacidade que essas pessoas têm de resistência a qualquer tipo de intervenção estatal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem um fluxo que tem 100, 200 pessoas, essas pessoas, a coletividade não deixa de ser uma forma de proteção e de sobrevivência dessas pessoas, porque são com as pessoas que estão ali que eles vendem, compram alguma coisa, enfim, mantém algum tipo de relação, saem dali, conseguem algum tipo de trabalho. Então, é a partir da vida em coletividade que essas pessoas conseguiam sobreviver apesar das adversidades, da falta de um emprego, de moradia e do uso problemático de substâncias. Então, quando você tem o espalhamento dessas pessoas ali pela região, você
aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas na medida em que você não permite com que elas não tenham mais nenhum tipo de estabilidade. Então, se na noite anterior você tinha um cobertor para dormir, a partir do momento que você tem que ficar andando, esse cobertor já se perdeu e você vai ter que conseguir um cobertor novamente. Então, o que aconteceu com essa estratégia essa dobradinha Nunes-Tarcísio, né? Houve esse enfraquecimento, essa imposição a essas pessoas de terem que reiniciar sua vida sucessivamente. E aí o que a gente vê é que essas pessoas elas não desapareceram. Muitas delas podem até ter aceitado ir para algum tipo de tratamento ou internação, mas a gente entende, inclusive uma pesquisa que a gente conduziu, publicou o ano passado, mas que a gente conduziu durante o ano de 2022, mostra que a principal alternativa de cuidado da prefeitura, que é a internação, ela não é vista como efetiva pelas pessoas para lidar com o uso problemático de substância. Então, a internação acaba sendo somente um lugar para as pessoas passarem um tempo, descansarem, saírem de um contexto de violência. Então, as pessoas podem até ter ido para algum tipo de tratamento, mas isso não quer dizer que isso resolva de uma maneira estruturante o problema que a gente está vendo. E, por outro lado, a gente vê que as estratégias do poder público, especialmente da prefeitura, elas não estão no sentido de cuidar da população em situação de rua. Então, nós temos mais de 80 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Esse é um gargalo. Há falas do vice-prefeito, né, que tem usado essa gestão sobre as pessoas em situação de rua como uma ferramenta política, mas ele tem falado de acabar com serviços de assistência social no centro de São Paulo. Então, o que a gente tem visto é, de fato, essa tentativa deliberada de sufocar a sobrevivência dessas pessoas em situação de rua dali. O problema é que essas pessoas não vão desaparecer. Então, elas vão naturalmente se aglomerar, ainda que em grupos menores do que não em um grande fluxo, mas elas vão se aglomerar porque a sobrevivência delas é coletiva, elas vão se aglomerar em outros pontos da cidade. E aí a gente vai viver essa gestão, né, que é uma gestão urbana que não visa lidar com os problemas e somente ficar expulsando e violentando pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, e fora o custo de você manter uma atividade dessa, de usar efetivo, polícia, para ficar nada mais do que, não pensando isso do ponto de vista estratégico da segurança pública, mas lidando com essa gestão da pobreza da maneira mais violenta e desumana possível. Excelente. Acho que você toca num aspecto que você falou, por exemplo, sobre o vínculo social, a importância dessas pessoas manterem o vínculo social. E uma das situações ali dos problemas é justamente o rompimento desses vínculos, né? E esse espalhamento também acaba gerando isso, dentre tantas outras consequências. Mas nos trata a raiz do problema. Aí a gente entra nessa outra questão. Então, essa questão do uso abusivo de álcool e drogas, do rompimento de vínculos, a gente tem diversas consequências, né? Como é que a gente lida com essas cenas de uso que a gente vê, né? Pode ser do ponto de vista da intersetorialidade, eu não sei se você tem alguma outra, se você pensa, né, pesquisando há tantos anos, enfim, com a experiência que você tem, uma outra alternativa. Mas pensar nisso é tão complexo, né, porque a gente tem, por exemplo, pessoas que conseguem, por meio de um vínculo com a religiosidade, ou então, enfim, com profissionais de saúde, né, que estão atuando ali com foco em redução de danos. Tem tantas possibilidades, por isso que eu queria te ouvir sobre esse ponto de vista, que eu acho que é tão discutido, mas a gente não tem uma política de continuidade, né? Eu acho que a gente não tem uma política de continuidade. Acho que falar de cuidado é essencial. Como eu disse no começo, eu acho que a nossa ideia em relação à política de drogas e às cenas urbanas de uso estão muito pautados nessa dimensão binária do cuidado e da repressão.
E o que a gente percebe, e aí eu especialmente vivendo já nos últimos anos de uma maneira tão próxima ali no território, é que a complexidade humana ela não cabe nas caixinhas dos ministérios, das políticas setoriais, embora elas sejam muito centrais, né? A saúde seja central, a assistência social seja central, a vida ela é muito mais complexa que isso, né? E aí você acaba dependendo do Estado para sobreviver, mas você acaba dependendo não só do Estado e desses vínculos que a gente comentou ali, né? E aí eu acho que o ponto zero, e antes da gente falar de que tipo de medidas concretas, né? Eu acho que para que a gente possa falar do cuidado do uso problemático de substâncias, especialmente porque nós não estamos falando da Heleninha Reutemann, nós estamos falando de pessoas que não têm capacidade nenhuma de subsistência e que precisam viver de outras formas. Então, nós estamos falando do uso problemático de substâncias associado a uma condição de vulnerabilidade muito grande. Então, assim, se a gente não entender o problema a partir dessa chave, da chave da vulnerabilidade, a gente nem começa a sair dessa situação e as medidas vão, mais uma vez, reforçar. E é importante dizer que esse reforço de tratar o usuário desse jeito que a gente sempre tratou, acaba sendo lucrativo para quem acaba acolhendo essas pessoas nas comunidades terapêuticas e etc. Então, acaba sendo, faz sentido economicamente, né? Mas quando a gente pensa nessa condição dessas cenas de uso urbano, a gente precisa lidar com a vulnerabilidade, e aí eu acho que o passo zero é a gente construir um cenário de estabilidade para essas pessoas, de estabilização. Então, ainda que essas pessoas tenham que dormir na rua, que elas tenham uma condição mínima de condição de dormir na rua, então não tenham o cobertor pego dia sim, dia não, que a barraca deles, eles possam poder... Entendo que tem uma gestão urbana aí complexa do espaço público, vai deixar a barraca ali, mas que eles possam poder recolher e retirar as próprias barracas, não perder instrumentos de trabalho. Então tem gente que às vezes trabalha com rodinho, tem gente que às vezes trabalha com algum outro tipo de atividade de artesanato, e muitas vezes as atividades, o RAPA, né, a limpeza urbana da prefeitura, acaba tirando esses meios de subsistência dessas pessoas. Então eu acho que independentemente do setor, a gente precisa começar a pensar nas políticas para essas pessoas a partir dessa chave da estabilidade. É só com o mínimo de condições estáveis que essa pessoa saiba onde ela vai dormir, o que minimamente ela vai comer e como ela vai gerar renda, que a gente começa a fazer com que esse uso problemático de substâncias ele possa ser tratado de uma maneira mais adequada. Porque a partir do momento que você reduz os fatores de vulnerabilidade, se essa pessoa tem uma atividade, por exemplo, laboral toda semana, ou uma atividade, por exemplo, um programa Operação Trabalho, que é um programa que a prefeitura tem de transferência de renda para essas pessoas em troca da varrição da rua ou de outras atividades. Então, se a pessoa tem 4 horas de atividade ali, são 4 horas que ela vai acabar não fazendo uso de substância. E aí, se ela já sai do trabalho, tem um dinheirinho para comprar alguma coisa, não necessariamente ela vai comprar tudo em droga, aos poucos ela vai comprando uma roupa que ela precisa, uma comida diferente que ela gosta de comer. Então, é a partir dessa construção da estabilidade que se dá dia a dia, dia após dia, que essas pessoas têm condições de reduzir esse uso problemático e sair dessa condição de vulnerabilidade. Mas agora, se o poder público, que é esse agente, que é o principal agente de cuidado dessas pessoas, é também o principal fator de criação de instabilidade na vida dessas pessoas, não deixando elas saberem onde elas vão dormir, o que elas vão comer, onde elas vão poder estar, fazendo elas circularem a todo tempo, isso faz com que o uso problemático de substâncias, em vez de ser tratado, ele seja ainda mais aprofundado, e os problemas sociais que giram em torno disso, eles tendem a aumentar também. Jordano, aqui no ECL eu acho que a gente é bastante privilegiado, que eu não preciso, por exemplo, ficar dizendo, olha, gente, o que a gente está conversando aqui, a nossa conversa é sobre um tratamento digno, né? Não é defesa de bandido, como muitas vezes acontece. Mas tem um fator que eu acho que vale a pena discutir, já que a gente está falando dessa complexidade, que é o sentimento das pessoas. Por exemplo, o sentimento daquele morador que tem a Cracolândia na porta do prédio dele, da casa dele, enfim, da moradia dele, que é uma coisa compreensível, né? E eu acho que a extrema-direita entendeu como captar esse sentimento e
tornar isso, transformar isso numa política, que é essa política de extermínio, de violação, enfim, mas a narrativa é de enfrentamento, né, de segurança pública, de enfrentamento à bandidagem e tal, é o que a gente já sabe, né, como se fosse um investimento em segurança pública. Só que no fim do dia existe essa política de descontinuidade e tudo isso que a gente já conversou aqui, né, para o enfrentamento dessa situação. Então eu queria trazer um pouco isso para a gente tentar entender como lidar com isso e como dialogar também com essas pessoas, para a gente conseguir conversar também fora da bolha, né, para que a gente consiga ter essa conversa sobre a importância de tudo isso que a gente está falando aqui para todo mundo. Acho que tem essa imagem, eu acompanhei muito, né, quando a Cracolândia apareceu vazia, né, essa imagem do prefeito lá dizendo esses que querem quanto pior, melhor e tudo mais. Eu acho que tem um pouco esse uso político, né, eu falei um pouco disso, né, antes o uso político era do espalhamento das bombas, do confronto, e agora o uso político são desse uso, né, desses cortes que eles fazem com parte das imagens para tentar construir uma narrativa em torno disso. Então, acho que tem um pouco essa disputa, né, de narrativas e que, de fato, qualquer campo progressista hoje no Brasil tem muita dificuldade de construir uma narrativa, um raciocínio um pouco mais complexo, como esse tipo de situação exige, né? Mas o que eu acho, né, que eu acho que é importante a gente trazer, e isso era uma coisa que eu sempre falava com os moradores que viviam ali no entorno da antiga cena de uso, né, é que a gente tende a achar que todo mundo que defende algum tipo de tratamento mais digno para essas pessoas tende a achar que essas pessoas estão um pouco romantizando o fluxo, né? Querendo que aquela situação continue, né? Eu acho que essas pessoas, né, qualquer tipo de pessoa que queira um tratamento digno e que queira pensar na dinâmica da gestão urbana, não só nos usuários, mas na gestão urbana, não acha que defende uma cena de uso aberta permanente assim para sempre, né? Então, eu acho que tem um pouco essa dinâmica de horizonte, né? O horizonte para todo mundo é que a Cracolândia decide existir enquanto esse espaço de concentração de cena de uso e de atravessamento de diversas vulnerabilidades. Mas quando a gente vai pensar no debate público, é importante que a gente não romantize. Então, o que eu comentava, que eu falava para os moradores dali, não dá para você romantizar com a galera gritando a noite inteira, com barulho, caixa de som, sujeira. Então tem uma dinâmica aí que é muito complexa de se viver perto do fluxo. Mas o que eu acho que a gente precisa entender, especialmente pessoas que às vezes sejam mais de direita, é que o resultado, os problemas sociais que a gente vê relacionados à Cracolândia hoje, eles são resultado direto da própria ação de segurança pública do poder público. Então, a gente fez durante 2022 90 entrevistas com pessoas que viviam ali no fluxo, especialmente a partir do momento que a prefeitura começou a fazer com que eles circulassem, para entender como que eles entendiam o poder, essa estratégia do poder público nesse momento. E o que eles reportavam é que quando a Cracolândia estava concentrada num lugar só, em 2, 3 quadras, os problemas relacionados à Cracolândia estavam restritos a essas 2, 3 quadras. E aí, a partir do momento que há esse espalhamento, hoje você tem o problema da Cracolândia, num primeiro momento espalhado em 30 quadras, 40 quadras, e agora espalhado em vários bairros da região central da cidade. Então, assim, antes de mais nada, eu acho que o que a gente precisa um pouco pautar é que, mais do que ser resultado da própria ação desses usuários, a Cracolândia hoje, essas cenas de uso, esse espalhamento, essa vulnerabilidade que a gente vê espalhada no centro de São Paulo, ela é o resultado de políticas públicas que não deram certo ou não deram o objetivo de lidar com essas pessoas ou de reduzir essa cena de uso ali na região central da cidade. Então, acho que essa é a primeira dimensão que a gente precisa falar, né? Ou a gente para de fazer o que está dando errado, ou a Cracolândia vai continuar sendo um problema na região central. E aí volta ao ponto que a gente estava falando anteriormente, né? É também interessante esse espalhamento
política e economicamente, né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, que no ano passado também teve uma operação contra alguns agentes da Guarda Civil Metropolitana que estavam fazendo a venda de segurança privada, esse processo de milicialização. Então, a partir do momento que você tem um caos da segurança pública, isso induz as pessoas a pagarem por segurança privada, que muitas vezes é feita por agentes da segurança em períodos de folga. Ao mesmo tempo, se você tem uma Cracolândia ali numa região, os imóveis ali naquela região vão cair de preço, então fica muito mais fácil para as grandes incorporadoras comprarem aqueles imóveis e fazerem um grande retrofit ou uma grande reforma naquele imóvel e trazer uma outra população, ou pior, do que é o que a gente tem visto ultimamente, usar isso para ou esses aplicativos de reserva de quarto, de hotel, enfim, um pouco nessa lógica da especulação do turismo ali na região central, e você tira os próprios moradores da cidade dessa região, especialmente as pessoas pobres. Então, o que a gente precisa entender, eu acho que especialmente quando a gente fala, né, com pessoas que pensam nessa lógica do mercado, é entender o quanto que a Cracolândia, na verdade, ela tem sido usada tem sido instrumentalizada, tem sido usada como um ativo político, que no fim das contas ele faz com que as pessoas possam vender serviço de segurança, que o mercado imobiliário possa incorporar novos imóveis, e aí você transforme, a partir do caos construído pelo poder público, você transforme a região central da cidade para que ela se torne cada vez mais excludente e cada vez com menos presença de pessoas pobres e negras, né, sobretudo. Com certeza. Giordano, prazer te ouvir aqui, agradeço demais pela sua presença e a gente ainda vai voltar a discutir esse assunto. Obrigada demais. Eu que agradeço. Infelizmente ainda estaremos com esse assunto algum tempo. Muito obrigado, Gabriela. Um grande abraço a todos. Um abraço grande. É isso. Quero também te lembrar, a gente está conversando nessa quinta-feira, e é hoje, para quem está me acompanhando pelo YouTube e também pelo Spotify, pelas plataformas de áudio. Se você estiver ouvindo o podcast na quinta, dá tempo de você acompanhar a estreia do nosso documentário do Império Malafaia. Então, para você que já acompanhou o podcast no Alvo, que ali o Igor Mello e a Juliana Dalpiva trouxeram uma investigação jornalística sobre como ele construiu esse império, que é um império que não é só dinheiro, é política, é fé, tudo isso se mistura e a gente conta essa história para você também em documentário e com detalhes que você não ouviu no podcast. Então fica a dica para você. A gente vai ter também um bate-papo em estúdio aqui no ICL Notícias com o Igor Mello, a Ju Dalpiva e também o Eduardo Moreira às 8h da noite. Então, nessa quinta-feira, 29 de maio, você acompanha tudo isso. Só acessar em detalhesicl.com.br, deixar seu e-mail, 2 segundos e você participa dessa estreia histórica junto com a gente. Agora tem Mercado e Investimentos e, na sequência, o Rolê ICL. E eu lembro você também que o Em Detalhe está disponível nas plataformas de áudio. Até amanhã. Chegou o dia. Depois de um ano de investigação e análise de mais de 30 mil páginas de documentos, a gente vai contar para você o que o Silas Malafaia tentou esconder durante vários anos sobre o patrimônio dele. Eu tô falando dos valores que ele recebeu da igreja, das viagens de jatinho e dos carros importados. O documentário Império Malafaia estreia hoje, às 8h da noite, aqui no canal do ICL. E aí, Chico, vamos incorporar, amigo? Velho, agora... Rapaz, que estampa é essa, rapaz? Gostou? Pô, Comprei na loja de CL. pô, tá agorinha. Vista a coragem. Leve a luta com você. Camisetas da comunidade mais corajosa do Brasil. Acesse souicl.com.br e garanta já a sua.